Olá, internauta. Eu sou o professor Ubiratã Arraes e vamos para a resolução de mais uma questão do Enem. Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. O jogador 1 derrubou todos os pinos 50 vezes, em 85 jogadas. O jogador 2 derrubou todos os pinos em 40 vezes, em 65 jogadas. Jogador 3 derrubou todos os pinos 20 vezes, em 65 jogadas. Jogador 4 derrubou todos os pinos 30 vezes, em 40 jogadas. E o jogador 5 derrubou todos os pinos 48 vezes, em 90 jogadas. Qual desses jogadores apresentou maior desempenho? Bem, antes de iniciarmos a resolução, é importante que a gente leia a questão quantas vezes for necessário. É importante que se faça uma leitura, 2, 3, porque a primeira leitura deixa escapar detalhes que são importantes. Então, refaça essa leitura. Isso pode auxiliá-lo na resolução. Destaque as informações relevantes. Faça um esquema representativo. O esquema é um desenho. Dependendo da situação que você está resolvendo, um simples desenho auxiliá-lo no desenvolvimento do teu raciocínio. Qual parte da matemática se destaca? Observe se o problema que está resolvendo, se ele tem um viés geométrico, se envolve a parte de polinômios, se envolve a parte de trigonometria, funções. Veja, e às vezes pode ocorrer em vários campos da matemática. Escolha o caminho mais adequado para você, o mais conveniente. Escreva o modelo matemático, a função, e procure validar os resultados, ou seja, se houver cálculos, refaça os cálculos. Verifique se a continha que você fez está correta. Muitas vezes um simples erro no cálculo pode derrubar todo o teu raciocínio brilhante. Vamos voltar para a questão? Bem, aqui ele está falando do jogo de boliche. O que é importante nesse processo todo é o seguinte, que a razão entre o total de jogadas, total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Poxa, qual desses jogadores apresentou maior desempenho? Então o que a gente vai ter que fazer aqui é encontrar a razão entre aqui a quantidade de vezes que ele jogou e o número que ele derrubou os pinos e o número de jogadas. Então vamos lá, vamos fazer assim, vamos chamar aqui, jogador 1. Qual foi a razão que envolveu o jogador 1? Foram 50 pinos em 85 jogadas. Fazendo os cálculos aqui, teremos uma razão de 0,59. Vamos lá para o jogador... Oh, que feio, hein? O jogador 2. O jogador 2. Vou fazer uma setinha aqui que não é igual, né? O jogador 2 é exatamente 40 vezes em 65 jogadas. 40 vezes em 65 jogadas. Que isso daqui vai me dar exatamente 0,62. Vamos ver o jogador 3. Vou separar aqui, para que não haja confusão. Jogador 3. O jogador 3 foram 20 vezes em 65 jogadas, que vai me dar exatamente 0,31. O jogador 4. O jogador 4 são 30 vezes
em 40 jogadas. Que isso daí vai me dar exatamente 0,75. E por último, o jogador 5. O jogador 5, cadê? Foram 48 vezes em 90 jogadas, que isso vai me dar 0,53. Bom, como é que eu faço para analisar o desempenho? Qual teve uma razão melhor? De todos eles, 59, 62, 31, 75, 53. Opa, é esse daqui, ó. Quem é que apresentou essa razão? O jogador 4. Ou seja, é um problema bem simples, não há muitos complicadores. O que eu tenho que tomar cuidado são com esses cálculos aqui. Se esses cálculos não forem feitos com o devido cuidado, a gente pode perder a questão. Um bom estudo e até a próxima.